Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo o programa Café com Direito, o programa que leva conhecimento jurídico para você com a linguagem muito mais simplificada. Isso significa que também é importante você conhecer as coisas que são técnicas, do universo técnico, ligado ao direito, e aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a área que eu adoro, o direito, que é a área tributária. São coisas que estão ligadas no seu dia a dia e você às vezes não tem noção da repercussão no seu bolso ou no seu universo mesmo, né, do direito. E eu trouxe para vocês hoje no programa especial para falar sobre a questão da sistematização, da questão do universo agora, que tudo que a gente faz, né, ele é tudo digitalizado, o universo agora é todo eletrônico, até no nosso consumo. Né? E aí a gente vai falar de cupom fiscal aí à vontade, porque o sócio da Cupom Fiscal Sistema, Rinaldo Maranhão, está aqui, né, para contribuir, explicar para a gente o que é a nota fiscal eletrônica, que agora é do consumidor. Seja muito bem-vindo ao programa, Rinaldo. Muito obrigado. Eu sou telespectador seu, eu adoro a linguagem do programa, muito didático, muito dinâmico. Parabéns. E você vai contribuir hoje aqui para falar de um assunto técnico, né? E eu brinco muito porque, assim, todo cidadão tem que conhecer, né, o que está ligado a ele, mas às vezes ou a falta de conhecimento ou às vezes até o próprio interesse deixa ele totalmente alheio. E aí eu vou explorar você aqui nesse sistema mesmo para poder a gente conhecer um pouquinho. Por exemplo, ir para essa linha que você foi, apesar de ser a tua área, né, analista de sistema, mas por que trabalhar nessa área, num setor que ainda estava muito carente aqui, eu vou falar especificamente aqui da Paraíba, que foi essa área de cupom fiscal, a área fiscal. Bem, Sheila, a automação comercial na Paraíba, ela começa lá no início dos anos 90. Então, a nossa empresa, ela nasceu de um projeto de estudo. Eu e um sócio, irmão, nós fizemos um estudo de mercado para fazer a conclusão do curso de administração. Nessa época, havia uma tendência, nós percebemos uma tendência no mercado da automação comercial. Eram anos 90 e as empresas estavam ainda fazendo a utilização da emissão do documento fiscal de consumidor ainda através de caixas registradoras. Então, era um processo arcaico, certo? E naquele momento começava a se inserir no mercado o processo de automação das vendas, o uso de computadores e máquinas mais evoluídas. Então nós vislumbramos o mercado, percebemos que era possível atuar nesse segmento e começamos basicamente com o processo de substituição das máquinas registradoras de cupom fiscal à época. Eram máquinas utilizadas basicamente de forma manual, eram máquinas eletrônicas, mas que não tinham banco de dados, não tinham informações para o fisco, eram máquinas operadas por leigos, as pessoas não tinham como ter ali uma descrição da mercadoria. Quem viveu os anos 90 sabe que quando comprava no supermercado, o cupom que você recebia vinha apenas os valores da mercadoria, você não sabia a descrição daquela mercadoria, assim como também o fisco não tinha conhecimento das tributações. Então, era uma notinha de conferência, simplesmente. Naquela época, nós começamos a desenvolver sistemas para a emissão do cupom fiscal. Casou com um período, né, em que o governo do estado implantava aqui, abria mercado para impressora de cupom fiscal. Já era uma impressora mais moderna, imprimia cupom de forma matricial, né, em 2 vias, e necessitava, para funcionar, de computadores e de sistemas. Eu, profissional da área de tecnologia, conclusão de curso, o sócio formado em administração, nós elaboramos esse sistema e começamos a explorar esse mercado. Foi um momento muito interessante, um momento assim, de descoberta, um momento de muito aprendizado. E como foi o mercado, os empresários, em relação a aceitar? Foi uma imposição do Estado? Como foi esse processo de adentrar no mercado frente ao empresário? Essas mudanças, infelizmente, elas só acontecem de forma efetiva com a atuação do Estado, né? O comerciante ele é muito temeroso com relação a novas tecnologias. Ele acredita que informação só ajuda o fisco, né? Então, esse preconceito a gente enfrentou. Mas
como havia a real necessidade por parte do comerciante, em virtude da fiscalização, está exigindo, então o mercado foi bem tranquilo. Uma época muito boa para o mercado, porque havia a demanda, né? E havia pouco produto no mercado. Então foi uma época de ouro para quem queria iniciar na automação comercial. A gente, de lá para cá, naturalmente, o mercado cresceu muito, né? E surgiram outras e outras empresas. Nós temos aí na Paraíba mais de 20 empresas que atuam nesse segmento, né? Mas nós carregamos aí esse mecha de ser pioneiro na área de cupom fiscal no Estado. Certo? E o que nos na área de orgulha tecnologia, essa é a grande questão mesmo. Tecnologia para a escrituração fiscal, né? Nossa empresa, de lá para cá, nós evoluímos junto com a escrituração fiscal. Então nós começamos ali simplesmente emitindo o cupom fiscal, né? Mas hoje nós desenvolvemos tecnologia para gestão fiscal da empresa, atendendo a questão do faturamento, do SPED, toda a movimentação de mercadoria, certo? Estoques e tudo mais. Então, tudo aquilo que é necessário para uma empresa ter uma boa gestão fiscal, ele encontra no mercado paraibano. Produtos desenvolvidos pela Paraíba, por paraibanos e gerando emprego na Paraíba, que é importante, emprego de qualificação, emprego qualificado no mercado interno. Eu sempre poder afirmar que o nosso, como você falou assim, temos qualificação aqui no nosso estado. Você poderia afirmar que há um investimento do Estado, um incentivo para essa automação dos empresários? Algum tipo de incentivo? Ou vem aquela imposição, é para ser e acabou? Porque, né, se tem alguma forma de incentivo na aquisição desse equipamento e aí vai? No início desse processo, lá, voltando a falar dos anos 90, né, houve sim uma atuação incisiva do Estado nesse sentido. Houve momentos em que o Estado, ele concedia 100% de crédito presumido para a aquisição de equipamento. Certo? Isso aí dava uma ajuda muito grande para o comerciante. E esses valores foram diminuindo com o tempo, chegou a 25% e hoje ele é zero. Então hoje, de fato, não há nenhum incentivo para a aquisição desses produtos. O fisco exige simplesmente e o comerciante tem que fazer esse investimento por conta própria. Olha, eu vou ter que botar você numa situação que você vai ter que fazer aquelas duas colunas. O lado positivo e o lado negativo dessa automação que, olha, e aí, porque eu sou bem antes da década de 90, né? Então, foi muito pouco tempo. Né? De 90 para 2015, a gente fazer um parâmetro disso que você falou, da história da tributação ainda ali na manual, passando a responsabilidade para um funcionário, e hoje, né, como está essa questão do SPED, foi um avanço. Fale para a gente sobre isso, sobre onde é positivo e onde você vê ponto negativo com essa automação. Voltando lá para a questão manual, veja que os processos manuais, eles deixam lacunas enormes para o comerciante. Então, eu acredito que a automação vem ajudar o comerciante. É preciso que ele veja isso com bons olhos, certo? Tem que olhar isso positivamente. No início da automação, lá nos anos 90, antes da automação, ainda com o uso da caixa registradora, nós tínhamos um exemplo básico. Um supermercado que colocava as mercadorias ali no check-out de venda e o operador de caixa, né, que não era uma pessoa qualificada para isso, ele fazia a operação e determinava ele ali, colocava o preço da mercadoria na caixa registradora. Ele, no momento da venda, colocava a tributação da mercadoria. Então você colocava a gestão fiscal, né, o débito tributário da sua empresa na mão de um funcionário que muitas vezes não tinha qualificação para isso. Então, com o processo de automação, você tem banco de dados, né, alimentados, que podem ser previamente auditados pelo contador, por um consultor. Então, o sistema todo programado para poder fazer a fatura dessas mercadorias e tudo mais com as informações corretas, do preço e principalmente tributação fiscal. Porque ali, naquele documento, vai implicar a cobrança de impostos estaduais e federais. Então, esse cuidado que a automação, esse fortalecimento que a automação traz para o comerciante, a certeza de que ele tem um mecanismo confiável, para que ele possa fazer a fatura dos produtos dele e tudo mais com segurança. Até né? a gestão
do negócio dele, vai ficar muito mais seguro. Mas olha, eu vou ter que lhe interromper e deixar que você vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, porque as mudanças são muitas, a obrigação acessória é cada vez maior, né, em cima da empresa e aí dos contadores, e a gente vai voltar para falar sobre isso no próximo bloco. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito.